Bom dia, sou Cláudia Bock e estamos mais uma vez com o nosso programa Log Comex, aqui diretamente dos estúdios da TV ABCD, com o nosso programa Log Comex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, sempre trazendo assuntos relevantes ao nosso cotidiano sobre comércio exterior, logística, economia, até educação e todos os outros assuntos pertinentes a essas áreas tão importantes para o crescimento da nossa nação. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os telenautas que tanto participam aqui do nosso programa, com os seus encaminhamentos de perguntas e sugestões. Peço que continuem participando, assistindo o nosso programa. Tenho recebido, graças a Deus, muitos elogios, até de forma pessoal também, pelos internautas que têm a possibilidade de me encontrar na rua, na faculdade e tudo, né? Eu tenho muitos alunos que acompanham aqui o nosso programa também. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que já participei de vários eventos, mas não conhecia assim de forma mais direta. Nós nunca tivemos a oportunidade de bater um papo, mas hoje, Valdir Santos, presidente do SINDASP, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, nos deu o prazer de estar aqui conosco. Valdir, muito obrigada aqui por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. É uma satisfação recebê-lo. Eu, que sou uma pessoa oriunda dessa área e desde os meus 14 anos de idade, né, sei a importância do sindicato, dos despachantes aduaneiros, e eu gostaria que você desse o seu bom dia para o nosso telenauta. Bom, muito bom dia, o telenauta da Rádio TV ABCD, né? Quero também agradecer estar aqui pessoalmente, também tendo a oportunidade, primeiro, de mostrar o que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, a atuação em comércio exterior que eu estou fazendo hoje, né, em nível de Brasil, e também mostrar um pouco da minha experiência nessa área de São Bernardo do Campo, da área toda ABCD, em nível de Brasil e nível do estado de São Paulo. Então, muito obrigado e estou aqui à disposição. Um grande abraço a todos os telenautas, em especial também um abraço aqui ao nosso pessoal da cadeia logística de comércio exterior, que é muito grande. Hoje, no Brasil, nós temos quase 200 mil pessoas que atuam no segmento de comércio exterior e um dos maiores locais é a região do ABCD. Valdir, eu gostaria que você começasse aqui esse nosso bate-papo falando um pouquinho da sua formação acadêmica, tá, né? Vamos conversar pela acadêmica, porque eu sei que depois a profissional ela é bem grande, ela é bem vasta, e aí eu vou especificamente para ela. Então, fala um pouquinho da sua formação acadêmica, por gentileza. Bom, como você colocou, né, que você também atua nesse segmento há muito tempo, eu também nunca nego as minhas origens, né? Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa, filho de nordestinos, de origem de São Paulo. Comecei a trabalhar praticamente com 7 anos de idade engraxando sapato, depois fiz carreta em feira, depois fui office boy, depois comecei a trabalhar numa empresa de comércio exterior, né? E lá naquele início da minha atividade, uma das coisas que mais me empolgava era o comércio exterior brasileiro, né? Que eu sentia muita deficiência naquilo, embora sendo de um berço muito pobre, mas eu via que tinha um espaço grande para o Brasil crescer. Então, em cima disso, eu galguei a minha atividade, com aquele donzinho político, né, que a gente sempre tem, e tive o crescimento. Fiz toda essa área de minha base escolar em colégios públicos, né, e tive a oportunidade de, com muito sacrifício, entrar na faculdade e me formar em nível de comércio exterior na FAAP, a faculdade aqui de São Paulo, que foi, inclusive, uma dificuldade para reconhecimento, né, do curso de comércio exterior. Então, esse é o início da minha atividade profissional. Então, agora vamos falar da sua atividade profissional. Hoje, o Valdir, além de ser o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, ele também é o diretor tesoureiro, é isso, né, isso, Valdir? Da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, e ainda consegue, né, ter tempo e se articular, né, com a empresa Asa Express, que você é proprietário, é isso? E também do grupo V Santos, isso, que também você é proprietário. Exato. Fala um pouquinho para nós da sua atuação em cada uma dessas linhas de frente aqui. Bom, importante, sempre falo um ditado, né? Sempre quando a gente for pedir alguma coisa para alguém, para algumas pessoas, você deve se dirigir sempre àquela mais ocupada
que ela é sempre a mais organizada e sempre vai ser a pessoa que vai poder ajudar você de alguma forma. Resolver mais rapidamente. Exatamente. Então, a minha linha é sempre a delegação de poder, é reconhecer as pessoas, ter pessoas boas ao meu lado. Graças a Deus eu tenho um dom até divino de ter essas pessoas sempre trabalhando ao meu lado, da confiança, né? Trabalho muito com família, que é a questão de você administrar família também é uma coisa difícil, né? Mas eu sempre falo que se for bom, fica. Se não for, infelizmente, a gente desliga, né? Então, no aspecto profissional também é importante, porque todas as atividades que eu exerço, elas estão ligadas ao comércio exterior. Então, para mim, fica fácil fazer essas atividades e trabalhar nisso daí, porque tá todas elas ligadas ao comércio exterior. Então, esse trabalho, né, do aspecto empresarial que eu exerço, né, que é a V-Santos, então é uma empresa hoje que ela está bem estruturada. No nosso segmento entre a V-Santos e a Asa Transporte, nós temos quase 250 funcionários, né, que atuam no segmento. Com referência ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, hoje nós temos 2.200 associados, né, com quase 30 funcionários que atuam no nosso sindicato. Então é mais uma empresa de grande porte também, né? Porque para mim eu até me orgulho, porque eu tenho 2.200 concorrentes, né? E estou na terceira gestão como presidente do sindicato. E é legal para mim colocar, porque nunca, jamais um despachante aduaneiro, um colega meu, colocou para mim que eu tenho utilizado do meu posto de presidente do sindicato para conseguir subir algum benefício próprio, né? Então isso para mim é muito importante também. Com referência à Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, hoje nós somos 12 sindicatos em nível de Brasil, com quase 20 mil despachantes aduaneiros que atuam no segmento no Brasil, né, que é um dos maiores em nível de América do Sul. Então, são despachantes aduaneiros que estão espalhados por todo esse Brasil, aí, esse continente que nós temos aqui. E também exerço uma função também de conselheiro na ordem dos parlamentares do Brasil também, na área de logística também. Então, tudo isso, para mim é fácil porque eu estou sempre falando de comércio exterior. E quando você fala de uma coisa que você conhece, fica sempre mais fácil você estar falando, né? Com certeza. Então. Hoje a V-Santos, ela trata exatamente do quê? A V-Santos hoje, ela atua no segmento de logística de comércio exterior. Então, nós realizamos todas as operações porta a porta em nível de comércio exterior, na importação e exportação. Então, é uma empresa, estamos há quase 20 anos de mercado, né? Então, nós realizamos todas as operações de comércio exterior de todos os modal marítimo, aéreo, rodoviário, ferroviário, que se fala em comércio exterior. Então, com grande conhecimento, nós atuamos e realizamos grandes operações hoje, qualquer tipo de operação em comércio exterior. Essa é a Asa Express. A V-Santos. A V-Santos. Isso. E a Asa Express? A Asa Express é a transportadora de carga, transporte rodoviário, né? Então, por que nós temos a Asa? Porque nós realizamos e oferecemos um trabalho porta a porta, né? Tanto que no segmento hoje de transporte rodoviário é um dos mais difíceis que nós temos hoje. Hoje nós temos a dificuldade, inclusive, mais direta, é a questão da contratação de motorista. Então, nós não temos motorista disponível. Hoje o mercado está muito grande, muita concorrência. Infelizmente, o transportador não está sendo reconhecido com os valores de fretes, né? Então, a dificuldade hoje das transportadoras é de se manterem, né? Porque a maioria das transportadoras de carga eram ex-caminhoneiros, né? Então, nós temos as transportadoras, nós temos os carreteiros autônomos, nós temos os agregados e nós temos a questão dos viras também, né? Que é uma atividade em Santos também, que são aqueles caminhões caindo aos pedaços, que quando você está no Porto de Santos, você fala, como é que esse caminhão está andando? Como é que está andando? Então, é um caminhãozinho que ele pega um container aqui de um ponto, leva para outro, então é uma classe muito sofrida também. Então, a semana passada mesmo nós tivemos aquele acidente aqui na Imigrantes, né? Inclusive 2 dias antes nós tivemos um capotamento de um veículo nosso aqui próximo da Imigrantes também, que foi até capa de noticiários, né? Um caminhão baú nosso que tinha produtos, era suplementos alimentares, perto de uma favela, inclusive quando ele virou, mas o pessoal trabalhou muito rápido também com apoio logístico ali, nós conseguimos desvirar o caminhão, tirar os produtos. Não fez alegria. E não fez alegria. E também eu até fiquei contente porque no acidente onde envolveram quase 300 veículos, né, muitos caminhões, e acidente, graças a Deus morreu só uma pessoa, né, que o acidente podia ser maior, e não tivemos nenhum caminhão nosso nesse envolvido. Então, agradeço a Deus de não ter ocorrido nada também, espero. Valdir, hoje
a sua vinda aqui é para tratar da unificação das leis de comércio exterior brasileiro. Né? Esse é um dos temas que nós vamos falar aí ao longo do nosso programa. E eu tenho aqui já a participação de uma internauta, Mariana de São Bernardo, muito obrigada pela sua participação, que ela está falando muito bom trazer alguém do sindicato, né, no programa para explicar o que é o sindicato, qual é a sua função. Gostei muito, parabéns para vocês. Obrigada, Mariana, continue conosco e o Valdir agora responde a sua pergunta. Bom, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros hoje, né? Primeiro que nós temos uma norma, uma lei que rege a atividade do despachante aduaneiro, né? Muito se fala que o despachante aduaneiro ele tem um custo extra em nível de comércio exterior. Então a nossa legislação brasileira determina que para atuar em comércio exterior brasileiro pode ser feito pelo importador, exportador diretamente, com seus funcionários, né? Ou o despachante aduaneiro com uma procuração, tá certo? Que é um autônomo liberal. O despachante aduaneiro ele não está ligado, ele não é funcionário das empresas. Então as procurações devem ser feitas diretamente ao despachante aduaneiro. Então o sindicato ele tem essa finalidade de uma qualificação também da atuação do profissional no segmento de comércio exterior. Então o sindicato ele dá todo o suporte para o despachante aduaneiro hoje em termos de suporte nas alfândegas de Guarulhos, de Viracopos, de Santos, dando um suporte logístico. Porque um dos pontos importantes hoje para vocês que atuam em comércio exterior sabem que as leis nossas, além de ser leis antigas, né, temos lei até de 1850 praticamente, que atuam no comércio exterior. Então, tem que ter bom conhecimento para você trabalhar em comércio exterior. Então, eu sempre falo que o despachante aduaneiro, ele pode trabalhar em qualquer segmento de comércio exterior, porque ele tem que ter o conhecimento, ele tem que estar atualizado. Tem que ler o Diário Oficial que diariamente alguma norma de comércio exterior está sendo modificada. Nesse momento mesmo, eu tenho certeza que alguma lei, uma instrução normativa, um acordo, alguma coisa está saindo. Já está sendo preparado para o Diário Oficial de amanhã. Então, todo o Diário Oficial de todos os dias tem mudanças. Então, o sindicato ele dá um apoio jurídico, um apoio de qualificação, de aperfeiçoamento. Nós estamos localizados aqui na Avenida Paulista, nós temos uma parceria com a maior empresa de segmento de informações do Brasil, que é o nosso parceiro. Fazemos cursos, seminários, simpósios, participamos de todos os eventos que ocorrem em comércio exterior. Então, o sindicato hoje, despachante aduaneiro, ele faz parte hoje, eu até colocaria que ele é um dos tripés, né, de sustentação do comércio exterior. Porque o próprio governo hoje reconhece a nossa atividade como um fato, uma atividade que ela é muito importante. Então, hoje nós somos consultados e reconhecidos a nível de comércio exterior brasileiro das nossas autoridades e também de autoridades internacionais. Então, tem o nosso site, que pode ser visitado por vocês, que é www.sindasp.com.br, né? Que você pode entrar lá, que você vai ter todas as informações relativas ao despachante aduaneiro e ao comércio exterior brasileiro. Tá certo. Valdir, olha, o papo foi bom e rápido, porque já pediram para eu chamar aqui o intervalo, então faremos uma breve pausa. Continue mandando as suas perguntas, voltamos já já com o Valdir. Obrigada. Obrigado. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br.
Via Embratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine Via Embratel, a TV por assinatura para toda a família. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo Valdir Santos, presidente do Sindasp. Valdir, nós estávamos falando a respeito da figura do despachante, né? E eu me lembrei que quando eu comecei a trabalhar, há pouco tempo atrás, quando eu tinha 14 anos, eu tinha 14 anos de idade quando quando comecei a trabalhar com comércio exterior, lá na Brás Cubas 3, em Santos. Isso. Exatamente onde é localizado o sindicato dos despachantes de Santos. E eu trabalhava para um despachante aduaneiro chamado Diegues, do Nilton Moreira da Silva, tinha o seu Diegues lá. E na parede, lá do nosso escritório, tinha o diploma dele, conferido pelo próprio presidente da República, otorgando a ele o direito e o título de despachante aduaneiro. Né? Isso na década de 30. Por aí, Imagine só, né, naquela época, o respeito que se tinha por essa categoria, a responsabilidade que o despachante aduaneiro tinha. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, eu sei que você escreveu um livro. Legal, isso me orgulha, me engrandece muito, porque também comecei a trabalhar na área do comércio exterior com 13 anos de idade, né? E Santos, né, inclusive o nosso sindicato de Santos, ele completou 100 anos o ano passado. E ele é mais velho do que de São Paulo são 60 anos, exato. Então, quero mandar um abraço, inclusive, para o pessoal de Santos também, para o nosso presidente, o Cláudio, presidente de Santos. Inclusive, gostaria também de fazer um convite a todos também, que o Brasil, agora em novembro, né, está realizando um encontro, a Assembleia Nacional da ASAPRA. A ASAPRA é a Associação de Agentes de Aduanas da América do Sul, América Central, mais Estados Unidos, Portugal e Espanha. Então, ali concentra todos os agentes de despachantes aduaneiros dessa região. Então, você falou legal, porque Santos, né, o despachante aduaneiro, inclusive, se não for a segunda,
é uma das atividades mais antigas do Brasil, porque dá desde 1850. E tem um regulamentada, regulamentada, né? exato, que inclusive você colocou. Antigamente, a pessoa para ser despachante aduaneiro, o presidente da República, ele assinava um diploma para o despachante aduaneiro. Nós temos hoje, inclusive, despachantes que têm antigos, né? Que tem esse diploma. E interessante porque, você vê, a gente fala muito na questão do desembaraço nas alfândegas, né? Por que aconteceu a palavra desembaraço, né? Porque quando chegavam, desde as aberturas dos portos no Brasil, inclusive Santos sendo uma das cidades mais antigas do Brasil, os navios chegavam por Santos, né? E chegavam no Brasil, Porto Seguro, etc. E as mercadorias, elas vinham enroladas naquelas redes, né? Naquela época não tinha caixa, não tinha nada, então elas vinham nas redes. Então, para nós, né, nós despachantes naquela época lá, chegavam as mercadorias e nós tínhamos que fazer a liberação da carga no porto. Então, o que acontecia? Essa mercadoria vinha amarrada, a gente tinha que desembaraçar, tirar ela de dentro daquele envolvente de corda, né? Então, eu falava a palavra desembaraçar. Então, a palavra desembaraçar hoje é utilizada até hoje. Então, é um jargão, né, que se usa, você fala, meu desembaraço foi feito, aquela pressão toda que você, importador, sempre pede o seu desembaraço aduaneiro, pergunta, pô, foi desembaraçado minha carga, é urgente, é coisa desse tipo. Então, o termo ficou desembaraço aduaneiro. Mas o termo até que ele ele é típico, né? Típico, ele bem típico. É a caráter, né? Porque o que fica de nó de vez em quando nos processos, né? Então, eu acho que a palavra ela é cabível até hoje, né? Mudou o significado, mas ela é cabível até hoje. É legal porque tem muitas histórias, né? Nossas histórias do comércio exterior. Eu gostaria até de aproveitar o momento aqui e estar entregando para você, né? Esse aqui é um livro, né, que eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer esse livro, de escrever esse livro, com histórias do nosso segmento de comércio exterior. Então, nesse livro, você vai ver desde das primeiras origens do despachante aduaneiro, né? Fala desde as aberturas dos portos, da parte da transição, como São Paulo, por exemplo, começou, né? Porque São Paulo teve um pulo de crescimento com a parte aérea, né? Porque era Santos, o Brasil só movimentava a carga através do porto. Aí começou a parte a parte aérea, então foi o aeroporto Campo de Marte, depois o aeroporto de Congonhas e hoje o aeroporto internacional de Guarulhos e Viracopos também. Então, esse livro aqui, ele retrata todas essas passagens, inclusive uma das mais importantes também que nós tivemos, mais recente e moderna, que foi o Siscomex, né? Sistema de Comércio Exterior Brasileiro, onde passou da parte artesanal para a parte de informática, né? Muito rudimentar, aliás, diga-se de passagem, naquela época, antes da informatização, né? Exato. Era uma penúria fazer um processo, né, com aquelas vias todas de DI, de GI. Exato, mas você vê, hoje o Siscomex é um dos sistemas mais modernos do mundo inteiro, uma primeira ferramenta. O Brasil hoje é exemplo, inclusive, de liberação de carga, de informática, para o Brasil, para o mundo todo. Então, nós, despachantes aduaneiros, fizemos parte de fazer com que esse sistema funcionasse. Porque é aquela velha história, sem o despachante aduaneiro, a alfândega para também. Então, está aqui o livro, estou te entregando em mãos, tá? Muito obrigada. Que você tenha mais conhecimento da nossa atividade, Com vai ter histórias aí muito boas para você estar divulgando para o seu público. Exatamente, pode ter certeza que estarei compartilhando, principalmente aí com os meus alunos, em sala de aula, tudo, essas histórias que, de certa forma, como estou atuando no comércio exterior há 31 anos, eu também tenho... Tem bem um pouco de conhecimento, né? Algumas passagens. Experiências, exato. Muito obrigada, Valdir. Vamos aqui para uma pergunta do nosso internauta. Felipe de Frankfurt. Felipe, quanto tempo que você não mandava uma pergunta aqui? Acho que umas 2, 3 semanas que eu não via você por aqui pelo nosso programa. Espero que esteja tudo bem aí na Alemanha. Felipe é um seguidor nosso constante aqui. E ele pergunta assim, tem alguma lei que impede o sindicato de fazer algo no comércio exterior? Não, na realidade o sindicato, né, é a nossa associação. Então, o sindicato está para agregar nós, despachantes aduaneiros. Então, o despachante aduaneiro, ele não pode realizar uma importação em nome próprio. Então, tem uma norma bem clara que ele não pode, por exemplo, ter uma trade, ele não pode abrir uma importadora e não pode abrir uma fábrica e utilizar, ele tem que abrir mão de ser despachante aduaneiro. Então, esse é o único ponto que o despachante aduaneiro não pode estar realizando. Tá certo. Vamos falar um pouquinho da unificação das leis de comércio exterior brasileiro. Fazer uma pergunta para você. De que forma de que forma a unificação das leis
que regem o comércio exterior brasileiro contribuirão para o trabalho dos despachantes aduaneiros? Isso aí é uma pergunta muito boa, porque as dificuldades são muito grandes. São muito grandes. É que nem eu estava colocando, né, nossas leis brasileiras, né, ela ainda tem muitas leis antigas, arcaicas. Nós temos lei que está em vigor hoje desde 1850, entendeu? Mas recentemente nós conseguimos, tanto que nós, né, presidentes de sindicatos e da própria Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, também através da Confederação Nacional do Comércio e a CNI também, nós fizemos um trabalho, apresentamos isso para a Receita Federal e recentemente nós conseguimos unificar todas essas leis aí. Então tem a portaria do DSEX, por exemplo, de número 23, para você que trabalha em comércio exterior, inclusive no nosso site do Sindasp você pode conseguir. Então essa norma, ela juntou todas as normas de comércio exterior, então facilitou um pleito nosso e também até da cadeia de comércio exterior para uma maior facilitação e entendimento por parte nas alfândegas. Porque, infelizmente, você que está me assistindo aí sabe que em cada parte do Brasil a gente fala que tem uma alfândega diferente. Às vezes uma alfândega, por exemplo, do Rio de Janeiro, tem uma interpretação diferente da alfândega lá de Manaus, ou lá de Recife, ou lá de Porto Alegre. A mesma lei que vale para o Brasil, que é uma norma aduaneira nacional, às vezes o fiscal interpreta ela de outra forma. Exatamente. Entendeu? Então, com essa junção, com essa normativa, aí, ela facilitou não só o despachante aduaneiro, mas todos que atuam em cadeia de comércio exterior. Inclusive, para essa pessoa lá de Frankfurt que fez essa consulta agora para nós, ela tem uma facilidade de saber o que está acontecendo com o Brasil. Antigamente, você estava trabalhando de uma forma, no dia seguinte mudava tudo. Então, hoje, inclusive, essa normativa número 23, é importante, estou frisando que é importante, que nessa questão das alíquotas dos carros aí, que soltaram agora, na mudança, né? Ela tem 90 dias para entrar. Então, o governo soltou, mas ele não, pela nova norma, ele não pode exigir que a alíquota seja aumentada amanhã. Mas eles cometeram exatamente, né? por falta de conhecimento. Então, essas empresas que entraram com mandato de segurança para garantir mais um prazo, certamente desconheciam essa lei. A gente não sabe até que ponto é um desconhecimento ou é o famoso se colar, colou. Se colar, exatamente. Né? Porque é impossível que quem faça as regras a desconheça. Né? É o primeiro que tem que é o primeiro que tem que seguir essas regras. E acaba dando toda essa confusão, é um desgaste desnecessário para todas as partes. Exato. Então você vê que agora o próprio Uruguai também já estão tirando dessa relação, entendeu? Com referência aos carros que são fabricados no Uruguai que vêm para o Brasil. Então, no geral, eu acredito... E existe uma desatenção muito grande também em relação a essa questão de Mercosul. De Mercosul também. Não é a primeira vez, porque eu me lembro que em 95, tem um acordo paralelo. Né, quando também as montadoras fizeram uma pressão no governo federal para que se aumentassem as alíquotas dos veículos importados, tudo isso foi repassado para o mundo inteiro, inclusive o Mercosul. E a Argentina veio gritando aqui, não, o Mercosul não. Esses prejuízos foram incalculáveis, né? Por isso que eu falo, a questão do despachante aduaneiro é que são muitas, milhares e milhares de normas e leis. Então, eu sugiro a você tem que trabalhar com despachante aduaneiro credenciado na nossa entidade que tenha conhecimento. Não trocar, porque às vezes pagando barato vai sair mais caro. O Valdir, foi ótimo você falar sobre isso, porque às vezes eu recebo alguns convidados aqui e a gente até discute essa questão também. Infelizmente, esse é um mercado que ele está saturado, eu diria até. Exato. Né? Está inflacionado. E, infelizmente, inflacionado não no bom sentido de que, olha, tem uma oferta muito grande de profissionais e tal, o que isso é bom até por uma questão de concorrência. Mas a questão é que nós temos observado que estão se fabricando despachante aduaneiro em fundo de quintal. Exato. Ou seja, o camarada ele trabalha lá de ajudante despachante durante 2 anos, ele sabe acessar os Siscomex, daqui a 2 anos ele se intitula despachante aduaneiro e sai por aí metendo os pés pelas mãos. E o pior, jogando o custo do seu trabalho lá embaixo, Exato. Criando uma concorrência extremamente desleal. Qual é o ponto de vista, o que o sindicato pensa a respeito disso? Bom, nós estamos trabalhando em cima disso, inclusive tive reunido a semana passada em Brasília, né, com o coordenador aduaneiro, que é o novo coordenador, doutor Dario,
inclusive uma pessoa muito competente, conhece muito da área. Também tem o Dr. Hernani, que inclusive ele é o subsecretário da Receita Federal para Assuntos Aduaneiros. O Dr. Hernani, ele fazia parte do único brasileiro que trabalhou na Organização Mundial das Aduanas. Ele trabalhou um bom tempo lá e agora ele assumiu um cargo aqui no Brasil. Então, nós estamos aí mostrando, porque às vezes o importador ele não leva em consideração o volume, e até porque qualquer importação agrega valores enormes, desde dos pagamentos dos impostos, de mais tarifas, como também, além do custo de que ele está comprando um produto, tá certo? E também da urgência, porque ninguém trabalha mais com linha de produção. Então, às vezes, ele vai partir para contratar um despachante aduaneiro que não tem conhecimento, que é novo, que não tem estrutura, tá certo? Ele está jogando praticamente no mato todo o trabalho dele. Porque a gente tem demonstrado que cada um tem que ficar no seu local. Exato. Então, o importador ele tem que cuidar da sua produção. Sim, nós toda a expertise. Exato, cada um exatamente. Então, nós temos demonstrado com publicações, divulgações, seminários, participamos, porque hoje o comércio exterior também é uma indústria. Se você que atua em comércio exterior hoje, antigamente eu fui um dos pioneiros na divulgação de comércio exterior. E hoje nós temos centenas de revistas. Toda hora se fala num seminário para se falar em comércio exterior. Porque o comércio exterior brasileiro está em todas as empresas hoje. Exato. Então, inclusive, também quem está me escutando aqui, hoje o comércio exterior faz parte. Ontem eu estava em Santos, eu estava comentando de Santos. Só em Santos, nesses últimos anos e agora, estão sendo investidos 12 bilhões de dólares. Sabe o que é 12 bilhões de dólares? É muito dinheiro. Então, o novo porto da Embrapa, lá no Porto de Santos, na Lemoa está sendo construído um novo porto também. Então, Santos também, a própria Petrobras, com a história do pré-sal também. Então, o volume de Santos nos próximos anos vai ser uma coisa astronômica. Então, o comércio exterior, a cada dia mais, nós precisamos de pessoas e profissionais competentes que atuem em comércio exterior, para que conheçam a legislação. E aí a gente cai numa coisa, né? Há décadas se vem falando da importância do comércio exterior para o Brasil, para o seu desenvolvimento, para a captação de divisas, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um descaso por parte do próprio governo ao não estabelecer um curso superior de comércio exterior, né? Eu, por exemplo, sou formada em administração com habilitação em comércio exterior, também. Que é o seu caso Exato. Também, não é? Isso. E há alguns anos, agora, há poucos anos, o governo resolveu acabar com as habilitações. Hoje você tem uma tal de linha de formação, onde o aluno tem ali algumas poucas matérias de comércio exterior, para que ele tenha uma noção, Exato. E não mais do que uma noção, do que vem a ser o comércio exterior e a sua importância para o Brasil. Você não acha que existe aí um certo desleixo em relação a isso, um descaso em relação à formação do brasileiro quanto ao comércio exterior, quanto a essa real necessidade que nós temos de exportar e também de importar, Exato. Certo? Porque... lembra daquele slogan da década de 70? Exportar é o que importa. Exato. Depois, na década de 90, nós tivemos lá o Fernando Henrique dizendo exportar ou morrer. Exato. Agora nós temos aí esse governo também priorizando, né, falando muito da questão da exportação. Porém, ele mesmo não te dá ferramentas para preparar o indivíduo de forma perfeita para integrar esse universo. O que você acha disso? Eu também concordo com você. Eu vejo que nós temos algum progresso nesse segmento também, né? Na própria área privada também. As faculdades hoje, todas elas no Brasil, cresceu muito, né? A questão do comércio exterior, porque nós temos a questão do comércio exterior e relações internacionais também, que se confunde às vezes uma com a outra. Exatamente, que tem dois caminhos. E dois totalmente diferentes, né? Então, um dos pontos também que nós estamos trabalhando, inclusive conseguimos também, junto ao governo brasileiro, é a formação e habilitação do despachante aduaneiro junto à ESAF, que é a Escola Superior Fazendária. Tá? Essa ESAF, o que ela faz? Ela faz um treinamento e formação de todos os fiscais, né, da área federal, que é localizada em Brasília, para trabalhar e atuar no segmento de comércio exterior. Então, através da ESAF, nós conseguimos que os despachantes agora vai ser realizados. Já foi realizado ano passado, inclusive, a primeira turma, né, de formação e qualificação do despachante aduaneiro, com a certificação por parte da ESAF.
Então agora, inclusive o doutor Dario, que era um dos diretores da ESAF, que está na coordenadoria aduaneira, então até o final desse mês deve sair uma instrução normativa regulamentando, inclusive, essa função. Então nós estaremos sendo, como se diz, qualificados, fiscalizados e treinados pela Escola Superior Fazendária. Então esse aspecto é muito importante. Agora, quanto ao crescimento do comércio exterior, realmente, em nível governamental, as próprias faculdades, as universidades, né, do Brasil hoje, a própria USP também, ela tem um curso, mas é muito pequeno, tá certo? Então o poder público não tem dispensado uma atenção com referência ao segmento do comércio exterior. Exatamente. E ele é um dos pilares de sustentação do Brasil hoje. Exatamente. Tem sido minha bandeira aí dos últimos 20 anos, pelo menos, né, a criação de um curso de comércio exterior. Eu acho isso de suma importância. Mas agora temos que chamar o nosso intervalo. Fiquem conosco, mandem suas perguntas. Até já. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Brasil Humano. Tudo que está dando certo e que ninguém vê será tratado por especialistas no 4º Congresso de Recursos Humanos do ABC. Stephen Canes, Lala de Heisling, Ricardo Amorim, professor Luiz Marins, Mauro Miyaguchi e professora Paulette de Mello farão a cena. Venha participar nos dias 6 e 7 de outubro no Senforp, em São Bernardo do Campo. Informações: www.agrh.com.br ou pelos fones 4976-1186 e 3907-2453. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade.
Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o Valdir Santos, que é o presidente do Sindasp. E, Valdir, nós estamos falando aí da questão da formação, né? Só para nós fazermos aquele fechamento do tópico anterior, né? Você acredita também que seja importante, então, o investimento, né, por parte do governo na criação de um curso específico de formação de comércio exterior? Até estávamos comentando aqui no intervalo que hoje, na maioria das vezes, você ainda contrata profissionais para atuar na área de comércio exterior como se contratava há 30 anos atrás. Exato. Você sabe falar inglês? Sei. Então venha trabalhar com comércio exterior. Não é assim ainda? É isso mesmo. Infelizmente, os procedimentos são esses, né? Então vai uma sugestão aqui em nível público. O governo deveria pegar as nossas universidades e colocar um curso específico de comércio exterior. Entendeu? Porque com o crescimento que eu coloquei aqui em nível de Brasil, de São Paulo, então certamente nós vamos precisar de maiores profissionais e pessoas que conheçam realmente o comércio exterior. Exatamente. Na sua opinião, Valdir, quais são os principais pontos a serem discutidos pelo grupo interministerial criado pela CAMEX, exatamente para a simplificação da legislação? Hoje, a CAMEX, né, que é a Câmara de Comércio Exterior Brasileira, ela concentra mais a questão das exportações também. Ela bate muito forte na promoção, na divulgação do produto nacional. Ela faz um trabalho muito forte nesse aspecto. O mês passado nós estivemos reunidos, né, no Rio de Janeiro, na AIB, né, que é uma das maiores confederações de comércio exterior brasileiro. Tanto que eles conseguiram reunir quase 2.000 pessoas no Rio de Janeiro de comércio exterior. Inclusive está lá no Pier do Rio de Janeiro, muito bonito, para lembrar, dizem que vai fazer que nem Porto Madeira também. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer um dos novos projetos do Rio de Janeiro, aquele pedaço lá vai ficar muito importante. Então foi legal porque vieram pessoas do exterior, né? Mas voltando ao tema, essa questão das leis, nós deveríamos fazer uma espécie de uma janela única de comércio exterior. É o que nós temos trabalhado em nível de nossas associações, inclusive o Procomex também, o John May, tem feito um grande trabalho também, que ele organiza todas as entidades de comércio exterior. Então, com o objetivo de nós fazermos uma centralização de todos os projetos de comércio exterior. Eu vou dar um exemplo. A admissão temporária, por exemplo. É o regime aduaneiro que permite você trazer um equipamento, participar numa feira internacional, produtos para teste, que você traz para o Brasil, para depois você faz um teste, se for o caso. Ou ele fica ou é devolvido. Então é uma lei totalmente complexa. Então nós estamos conseguindo, através desse trabalho, a unificação desse regime. Então, através disso, o que nós estamos sugerindo é uma unificação. Por exemplo, no Porto de Santos, a gente fazer uma janela única, onde todos os órgãos anuentes estejam juntos. Porque nós temos, por exemplo, hoje a Anvisa, por exemplo, que é a Anvisa está exercendo um dos papéis mais importantes do comércio exterior brasileiro hoje. Antigamente a gente falava muito em Receita Federal, que a Receita Federal era o problema, era isso, era aquilo. Hoje nós temos a Anvisa, que infelizmente não tem estrutura em nenhum ponto do Brasil para atender. E acaba se tornando um entrave. Entrave, grande obstáculo. E o prejuízo, porque você pega uma indústria química, indústria farmacêutica, que depende da Anvisa, infelizmente, eles não têm estrutura. Até que hoje, agora, até a semana passada, mudou. Conseguimos, depois de muita pressão, a estrutura da Anvisa de Santos era pequenininha. E nós que foi para um prédio grande em frente ao nosso sindicato lá de Santos, com uma estrutura melhor, tem um pouco mais de estrutura. Mas, infelizmente, estamos falando de São Paulo. Agora, você imagina você falar de Manaus, falar de Recife, de outras cidades menores, onde precisa praticamente de tudo uma atuação da Anvisa. Então, eu acredito que a CAMEX também tem esse papel da gente fazer esse trabalho da unificação desses órgãos anuentes também. Tem aqui a pergunta do Marcelo de São Bernardo. Você falou agora há pouco sobre lei aplicável. Ele está perguntando para você o que é a lei aplicável. Olha, a lei aplicável foi o exemplo que eu dei na questão dos carros, né? Porque a lei, ela se interpreta pela aplicação dela, no momento que ela está em vigor. Entende? Quer dizer, nós tínhamos uma lei que falava o seguinte: você pode importar os veículos, tá, com a alíquota que estava sendo feita. Aí o governo que fez? Baixou uma nova lei, tá certo? Aumentando o imposto de importação dos veículos. Então, essa lei que ele aplicou, que ele divulgou, ela só pode ser aplicada 90 dias depois, que está bem claro na portaria 23 do DESEX. E houve essa confusão toda. Então, praticamente, esses carros que foram embarcados, esses veículos que estão chegando,
Eles estão dentro da norma antiga ainda, que é o pagamento do tributo antigo. Somente após 90 dias que vai ser aplicado a lei, tá certo? Com o reajuste da alíquota. Tá? Então a lei aplicável hoje é essa lei que está em vigor, é a lei que está prevalecendo para a importação desses produtos. Eu me lembro que em 95 houve uma grande discussão a respeito disso também, quando foi majorada a alíquota de importação, os carros que ficaram parados. Exato, acontecia muito isso. É porque o prejuízo é grande, né? Você imagina, você está comprando um carro, vou dar exemplo do carro que todo mundo conhece. Você está comprando uma Ferrari lá na Itália agora, tá certo? Legal. Agora chega no meio no transit time, no navio lá, você recebe uma informação. Não é mais 30%, é 70%. 70%, como é que faz isso? Então isso acontecia muito no Brasil, inclusive isso foi uma proposta que nós fizemos para o governo através das entidades, da própria Fiesp e outras organizações, para que isso fosse modificado, e foi modificado. Só que o próprio governo agora deu um tiro no pé dele, por falta de conhecimento. Entendeu? Então o que ocorreu foi isso. Por falar em falta de conhecimento, né, uma série de coisas que acabam acontecendo e às vezes a gente não sabe nem o porquê. Nós estamos aqui na região de São Bernardo, estamos em São Bernardo, e aqui nós tínhamos a AGESBEC. Armazéns Gerais e Entreposto de São Bernardo do Campo. Exatamente, né, que foi muito importante aqui para a região e que sumiu, acabou. Aconteceu alguma coisa que ele acabou se perdendo. Eu queria que você fizesse aí uma explanação a respeito desse assunto, que eu tenho certeza que interessa muito, principalmente para o pessoal aqui da região. Eu acho que é uma temática muito importante, esse Porto Seco aqui para a região. Eu fico até arrepiado em falar no AGESBEC, porque eu tive a oportunidade de trabalhar aqui. Eu trabalhei quase 10 anos dentro do AGESBEC, né? Que eu coloquei Armazéns Gerais, Entreposto São Bernardo do Campo, né? Que está aqui do lado da Prefeitura de São Bernardo do Campo. E, para quem não entende, esses armazéns eles foram criados naquela época, né, para desafogar a zona primária dos portos e aeroportos, né? Então, o que nós fazemos com esse entreposto? Ele está localizado, são 16 portos secos, né, que tem dentro do estado de São Paulo e 52 em nível de Brasil. Então, São Bernardo do Campo, nós temos o AGESBEC, que era um dos melhores e maiores entrepostos aduaneiros daqui de São Bernardo. Então, o que acontecia? Eu lembro que na própria época, a Mercedes-Benz, que importava partes e peças de veículos, né? Todas as empresas aqui de São Bernardo do Campo utilizavam o AGESBEC. O AGESBEC, inclusive, a fiscalização dele era subordinada à Delegacia da Receita Federal de Santo André. Então, o fiscal vinha de Santo André para cá. Então, enquanto de 70 até quase 90 praticamente, que esse armazém trabalhou, fez um trabalho excelente aqui para São Bernardo do Campo. Ele foi um dos exemplos de operação em São Bernardo do Campo. Infelizmente, né, devido à parte política, porque o AGESBEC ele estava subordinado à administração dele com a prefeitura local, e com o transcorrer desses anos, os interesses pessoais, né, que nós conhecemos, infelizmente, fizeram com brigas internas naquela época, e saiu aqui uma primeira para acabar com o armazém. Ele estava aqui no centro de São Bernardo, e ele saiu daqui e foi para a Avenida Piraporinha, aqui do lado. Inclusive um armazém que é um elefante branco, lá era um armazém do Itaú, por exemplo. Era o Itaú que guardava formulários, não tinha condições, inclusive, nem para ser armazém aquilo lá. Então, foi um trabalho tremendo. E foi para lá, e devido a essa guerra política que ocorreu, o armazém fechou. Fechou o armazém e nós ficamos sem armazém. Hoje, aqui na região de São Bernardo, da região do ABCD, nós temos o Integral, né, que está localizado aqui na região dos restaurantes aqui no Demarque, e nós temos que incluir o Integral, um armazém pequeno, inclusive muito antigo também, e nós temos o EAD Santo André, que é um armazém mais moderno, que está aqui em Santo André. Então, o que nós temos que pleitear, Cláudia, aqui para São Bernardo do Campo, é a abertura de um novo armazém. Inclusive, o Grupo Ecovias, que é Log também, uma empresa nova, ela construiu aqui na Imigrantes, aqui embaixo, no centro de... Grupo Ecovias, ele comprou o Armazéns Gerais Coluna, uma das maiores redes de armazéns que nós tínhamos no Brasil. E eles iam abrir, inclusive, aqui na Imigrantes, um polo industrial, um armazém, né? O que aconteceu? A Colgate foi lá e alugou todo o armazém. Então, nós ficamos mais sem um espaço também. Então, aqui em São Bernardo do Campo, tem
capacidade, tem condições de comportar grandes armazéns. Inclusive, eu estava colocando na parte de transporte rodoviário. Nós não temos um polo para dar um suporte aqui na região para distribuição de mercadorias. Nós precisamos ter um polo de transporte, um polo de armazéns. Então, aqui em São Bernardo do Campo carece disso. Então, tem espaço para você que é investidor, empresário que está me escutando agora, comece a observar essa região de São Bernardo do Campo. Tem muito espaço para crescer, principalmente na área de comércio exterior. Valdir, vou fazer uma última pergunta aqui, porque infelizmente o nosso tempo aqui está se esgotando, mas essa pergunta eu não posso deixar de fazer, né? Vitor Santos. Valdir Santos. Não? O Vitor Santos. Oh, Vitor Santos. Meu filho é Vitor Santos. Pois é, e a pergunta é, ele começa assim: bom dia a todos, gostaria de perguntar ao meu pai, né? Que orgulho. Valdir Santos, qual é a sua opinião em relação ao último aumento do IPI? Vitão, em primeiro lugar, um abraço para você, cara. Me orgulha muito isso, porque a gente está trabalhando, está falando aqui, né, ao vivo. Isso muito me agradece, me emociona, porque estava falando para o meu filho, é uma coisa que é importante para mim. Porque trabalha comigo, né, o Vitor, e também trabalha a Bruna também, que é minha filha. E você fazer com que seu filho trabalhe com você hoje é muito difícil. Então, obrigado, Vitão. Tenho certeza que você vai dar continuidade nos nossos negócios, também vai ser já é um despachante aduaneiro, e você vai trabalhar para mudar esse comércio exterior brasileiro, que você sabe do quanto eu tenho lutado para fazer do comércio exterior brasileiro o que ele é hoje. Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Desculpa por estar emocionado aqui, tá? Qual que era a pergunta mesmo? O que você acha a respeito do último aumento do IPI dos veículos? Eu estava até discutindo com ele hoje cedo, nós fomos tomar café da manhã, levei ele para fazer exame médico, né, exame de sangue, sentamos numa padaria próxima de casa e a gente estava discutindo. E ele comentando comigo, falou: pô, pai, mas você acha que é justo o governo fazer isso? Eu falo: Vitor, eu acho que é o seguinte, primeiro, que não é justo da forma que foi feito. Eu acho que nós temos que ter a concorrência, né? Porque com essa concorrência que teve dos carros importados no Brasil, nós conseguimos ter a famosa, né, frase do Fernando Collor, né, da carroça, né, que o Brasil só tinha carroça. Então isso marcou muito para nós, porque nós tínhamos carroça no Brasil mesmo. Hoje nós temos carros melhores. Então, ainda bem que você falou carros melhores. Melhores, é porque o Brasil hoje ele fabrica o quê? Carro popular. Tá? Hoje o Brasil é um grande fabricador de carro popular. E os nossos carros populares, eles melhoraram por quê? Por causa da concorrência. Porque começou a chegar carro da China, carro da Coreia, e carros que oferecem, o carro ele vem mais equipado com o valor do nosso carrinho popular hoje aqui. Naquela época foi se falado que o Brasil ia ter um carro popular de $7 mil. Tá? E hoje nós não temos esse carro. Não existe. Então, essa norma, nesse primeiro ponto, eu vejo importante para a concorrência. Agora, vejo também importante a posição que o governo brasileiro tomou. Porque foi aberto também essa porteira para vir esses carros estrangeiros para o Brasil. E o que acontece? Está ocorrendo incentivo por parte do governo da China e está tendo incentivo também por parte do governo da Coreia. Então, o que está acontecendo? Eles estão subsidiando esses carros para entrar no Brasil, entendeu? Então, a questão também do mercado, a questão da produção nacional tem que ser pensada e vista. É que nem um exemplo que eu vou falar para vocês, para os Estados Unidos, que está acontecendo hoje. Os Estados Unidos transferiu todo o parque industrial dele para a China. Exato. E o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Cadê o parque fabril dos Estados Unidos? Cadê o emprego dos Estados Unidos? Então, o que nós temos que tomar cuidado, que vocês vê, queira que não, o Brasil hoje é um dos maiores fabricantes de veículos do mundo, é o 5º maior fabricante de veículos do mundo. Então, quantos milhares e milhões de empregos que o Brasil está dando hoje com a indústria automobilística? Eu estou aqui no centro, nesse momento, São Bernardo do Campo, um dos maiores polos industriais de autopeças e fabricação de veículos do Brasil. Eu me orgulho muito porque o Brasil está aí. Quer dizer, hoje nós temos muitas fábricas que estavam em São Bernardo, então estão saindo de São Bernardo do Campo, mas é uma questão de crescimento. Exato. Entendeu? Então tem esse ponto que eu acho que é importante. Inclusive, Vitor, vamos trabalhar para que a gente conduza as duas coisas. Primeiro, a legalidade e a forma que a lei vem e é colocada no Brasil. E a segunda, nós temos que trabalhar para quê? Para que o Brasil garanta a condição de ser fabricante de veículo e garanta a condição de dar maiores empregos. Nós somos empreendedores.
Tá? Nós temos a coragem de dar empregos. Então, todos nós temos que compartilhar com o crescimento desse país. Fazer o quê? Dar emprego. Isso que é o mais importante. Valdir, nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, suas últimas palavras para o nosso telenauta, por favor. Eu quero agradecer você, Cláudia, que essa oportunidade que eu tenho de estar falando principalmente, né, das minhas origens, né, que são simples, ter a oportunidade de falar do comércio exterior brasileiro hoje. O comércio exterior brasileiro hoje é muito importante, pessoal. Continue acreditando, porque nós temos um crescimento. E a saída para o Brasil é o comércio exterior brasileiro. No último ano, nós abrimos mais de 3 mil empresas de comércio exterior somente no Brasil. Nós temos aí o pré-sal em Santos que está chegando, nós temos as commodities nossas, nós temos um potencial muito grande de fabricação de veículos, nós somos o maior país de produção de alimentos do mundo que estamos exportando. Então, o que eu quero colocar é que nós, brasileiros, temos que acreditar nesse país. Então, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todos, a cadeia de comércio exterior brasileiro. Quero mandar um abraço aqui a todos vocês que são despachantes e aduaneiros. E quero não agradecer mais nada, agradecer você, cara, pela oportunidade. Obrigado e um bom final de semana a todos vocês. Obrigada, mas temos que encerrar o nosso programa. O convite está feito para que você volte a conversar conosco. Um bom dia a todos, um abraço e até a próxima semana. Até lá.